Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Josimar, do canal Rei dos Gráficos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o 2,5, né? O nosso carro-chefe, né? Todo mundo gosta muito de operar no 2,5. E eu vou mostrar aqui algumas formas da gente entender e da gente operar o 2,5, tá? Algumas formas não convencionais, né? Muita gente aí usa padrão para pegar o 2,5. E eu vou ensinar uma forma gráfica, né, trabalhando alguns mercados, para que a gente consiga entender, né, o 2,5, que contempla 3 gols, 4 gols e 5 gols, ok? Então vamos lá, tá? Eu vou estar passando aqui para vocês primeiro a questão do gráfico do 2,5. O que é interessante, né? Eu estou usando aqui o site do Milionários, tá? Mas você pode usar o seu site de análise aí. O interessante é que a parte gráfica esteja bem nítida, né? Como esse aqui, eu gosto muito da questão das cores, tá? Mas você pode estar usando o teu site. Caso você queira, tá? Utilizar o site do Milionários, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O grupo, tá? O link do grupo. Só você entrar lá no grupo free e me chamar lá e a gente conversa no privado. Eu te mando o link do site, tudo bem? Então vamos lá, tá? Over 2,5. Como trabalhar no over 2,5? A partir do momento que ele está no 40%, ele está um ótimo local para você pegar o 2,5, por exemplo. A partir desse momento aqui, ó, chegou no 40%, jogou para cima, 40% para cima, 40% para cima. Aqui ele caiu, ganhou no 35, subiu, ganhou no 35, subiu. Então, sempre que eu tiver essa relação aqui, do 40 em diante, é uma liga interessante para o 2,5. E aí eu venho aqui, entendo que o 2,5, quando paga um under em cima de um over, o gráfico faz a tendência para baixo. Quando paga um over em cima de um under, o gráfico faz a tendência para cima. Então eu vou marcar aqui para vocês, de fato, se eu estou operando, o interessante é que eu perceba em qual região gráfica está, para que eu consiga, né, de fato, entender esses movimentos. Por exemplo, toda vez que bate no 40, eu tenho grande força de quê? De subida. Professor, mas aqui ele não subiu. Ok, bateu no 35, tem um jogo under à frente, você joga para cima. Bateu no 35, um jogo under para frente, você joga para cima. E como que você vai entender que não tem entrada no 40? Quando tem um jogo over e ele faz a queda, beleza? Sempre opera do 40 para cima. Então essa região é uma região bem interessante para você pegar os seus 2,5, tá ok? Vamos mudar de liga para a gente trabalhar agora nessa região. Por exemplo, quero operar no 2,5. O que é interessante? Sempre operar no movimento de subida. Desceu, fez o sinal de subida, logo em seguida, ó. Da mesma forma, quando eu enxergo um jogo under em cima de um over, que joga ela para baixo, eu não tenho nenhuma entrada. Do 65 até o 20, ele só fez esse sinal de subida. Agora, quando ele faz o sinal de subida no fundo, olha o tanto de sinal de subida que ele fez, ó. E agora o que ele está fazendo aqui? O mesmo caminho de volta para cá. Logo, eu não tenho entrada aqui. E que jogos são esses? Com certeza eu posso afirmar para vocês que são jogos under, pagando em cima de jogos over. Ou seja, quando eu estou no topo, a ideia da queda do 2,5 é sempre nesse tapete verde, né, que a galera chama. Beleza? Então agora a gente vai passar para a parte mais interessante, que é uma forma de vocês entenderem o mercado como um todo, ok? Eu vou mudar o mercado aqui para vocês entenderem. Desde já eu peço, quem não é inscrito no canal, pessoal, já se inscreva no canal, tá? E deixe um comentário qual o mercado que vocês querem, qual é a aula que vocês querem que eu faça, ambas, Big Odd, placar exato, beleza? Over 2,5, over 3,5, under meio, né? Quem gosta do 0 a 0, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é gráficos de gols. Por que gráfico de gol? Porque eu preciso entender como eu pego um 2,5, né? Por exemplo, nessa região aqui da Premier, o gráfico de 0 gols está em 5%, o gráfico de 1 gol está subindo, o gráfico de 2 gols está lá em cima, acima do topo. Então não é uma região interessante para eu pegar o quê? O over 2,5. Over 2,5 eu preciso de 3 gols, que está em queda.
eu preciso de 4 gols, que está em 15%, e eu preciso de 5 gols, que está em 5%. Então, nesse momento, não é interessante para eu pegar um 2,5 aqui, beleza? Então, eu vou rodando as ligas e vejo qual é o melhor cenário, onde eu tenho um cenário ruim para o under. Porque se eu tenho um cenário ruim para o under, logo eu vou ter um cenário que bom para o over. Olha só que interessante, 0 gols, poxa, está lá em 35. 1 gol em 20, 2 gols em 30. Então, se eu quero operar para under, a Liga Euro está interessante. Agora, deixa eu ligar ela aqui para eu mostrar uma coisa para vocês. Olha onde está o 3 gols. Nos últimos 20 jogos, agora que pagou 1. Olha onde está o 4 gols. Nos últimos 20 jogos, agora que pagou o quê? 5%, ou seja, 1. E nos últimos 20 jogos, 5 gols estava lá em cima, veio caindo, ainda está em 5%, ou seja, apenas 1. Então, que interessante que eu tenho aqui. Eu tenho todos os under bons, né? Todos os under bons. Então, essa região aqui, ó, é uma região extremamente o quê? Under. E como que eu percebo? Aqui, ó. E como que eu faço isso? Pelo gráfico. Então, antes de vocês analisarem a entrada de vocês, dêem uma olhada aqui. Porque, olha só, professor, eu gosto de operar no 0 a 0. Tem um monte de gente falando para mim de 0 a 0. Rompeu o topo, que era 15, olha o tanto de 0 a 0. Eu tenho um aqui, eu tenho outro aqui, eu tenho um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Tá bom de 0 a 0? Por quê? Porque rompeu o topo. Se eu estou operando em over 2,5, é interessante nessa liga? Claro que não. Professor, um gol, como é que tá um gol? Um gol, ó, tá no fundo dele, mas o fundo dele é 15. Ele teve no 25, tá no 20 também, tá interessante. E o 2 gols tá muito interessante no topo. Ou seja, essa região aqui, ó, está extremamente boa para quê? Para o under. Perfeito? Então não tem entrada para quê? Para o 2,5. Ok? Então essa é a outra forma de vocês entenderem o mercado de gols. O mercado de gols 3, 4, 5 está ruim. Logo, o under está muito bom. Perfeito? Agora, para a gente finalizar, muito importante, eu vou trazer esse mercado para vocês, tá? Que aqui a gente tem no Milionários. Gráfico de resultado correto no intervalo. Por que que isso é interessante? Olha só. Vejam, 55, tá? Rompeu o topo. O que que acontece quando rompe o topo? Ah, não sei. Tá? Eu vou deixar aqui para vocês também o link de uma outra aula para vocês entenderem sobre ruptura de topo. E olha que interessante, prestem muito bem atenção. Quando rompe o topo de 55 aqui, eu sei que vai pagar muito 0 a 0 que no HT. Ora, se vai pagar muito 0 a 0 no HT, 80% dos jogos pagaram 0 a 0 no HT. Ou seja, apenas 4 jogos não pagaram 0 a 0 no HT. Se já pagou 0 a 0 no HT, a chance do under é muito grande. Logo, eu não opero para quê? Para over 2,5. O empate 1 a 1 está em 0, que seria para sair 2 gols. Então não tem entrada, porque aqui já sairia 2 gols, ó, está em 0. Visitante 2 gols em 5, também está ruim. Casa 2 gols em 5 também está ruim. Ou seja, o resultado que mais está saindo no intervalo é um 0 a 0. Então fica muito ruim para que eu consiga operar para over. Daqui a pouco essa liga vai ficar muito interessante, porque todos os mercados under que estão lá no topo vai descer e todos os over que estão aqui embaixo vai subir. Então o que que eu faço para escolher uma liga boa para eu operar? Eu busco uma liga que esteja saindo pouco 0 a 0 e que esteja saindo empate de 1 a 1, ó. Olha como essa liga já está bem melhor. O empate de 1 a 1 está no 15. A outra estava onde? No 0. Por que que o empate de 1 a 1 é bom? Porque aqui já saem 2 gols. Então eu estou numa liga no 15. Como é que está o 2 a 0? Está em 5. Como é que está o casa 2 a 0? Está em 0. Mas essa região aqui ó, já está melhor. Por quê? Porque está tendo pelo menos 2 gols no topo. Beleza? E aí eu vou fazer 1 a 0 em 5. 1 a 0 para casa, ó, em 25, já está interessante. Está saindo pelo menos um gol no HT. Perfeito? Deixa eu trazer aqui agora ó, um outro mercado, empate 1 a 1. Olha que interessante. Empate 1 a 1 aqui, está rompendo o topo da Premier, tá? Visitante, está em 10. Casa, está em
Casa 2-0, tá em 10. Então, ó, todos os bons placares aqui tá no alto, ó. 2 gols, 2 gols, 2 gols só no HT. Então, a liga melhor para eu buscar o over 2,5 seria a Premier. Claro que você precisa fazer uma análise, mas essa análise de gol você percebe por isso. E quando você coloca o 0-0, olha que interessante, olha, praticamente não tem saído o que 0-0 na Premier. Olha só, ele foi lá no topo e fez um movimento de quê? Queda. Então, quando não sai 0-0 na Premier, olha o tanto de gol que você tem, ó. 2-1, 0-4, 3-1, 1-2, 1-2, 2-3. Tudo isso porque o 0-0 está ruim. O empate, que são 2 gols, tá bom. Visitante 2-0, tá bom. Casa 2-0, tá bom. E aqui tá pagando também muito o quê? Out, né? E aí o Milionários tem essa aba aqui, ó, que você coloca o mosaico para saber quanto ficou o HT e o FT, ó. 1-1, 0-2, 2-0, 1-1. Olha o tanto de 1-1 aqui. E olha que interessante, enquanto a gente estava fazendo a nossa aula, qual mercado que estava no topo? Qual mercado que estava bom? Não era o 1-1? Se 1-1 estava bom, olha só, a gente pegou essa ao vivo, né? 1-1 estava bom. O que que pagou aqui? 1-1. E esse resultado de 1-1 HT tem muito valor. E o que que pagou aqui na 30? 3 gols, que a gente acabou de falar sobre isso. Beleza, pessoal? Quero me aprofundar mais. Isso aqui que eu estou falando para vocês, pessoal, é só o início. Quero me aprofundar mais. Eu vou deixar aqui o link, tá, do grupo Free e o link da mentoria também, tá? Que aí a gente tira todas as suas dúvidas. Na mentoria a gente tem as aulas, mais de 30 aulas gravadas, mas todas feitas ao vivo. Além disso, a gente tem as aulas que eu faço, né, junto com vocês, que, né, vocês vão participar de um grupo e eu vou fazer essa aula com vocês ao vivo, com o mercado rolando, do jeito que a gente está fazendo assim. Tudo bem? Então aqui, ó, a gente sabia que 1-1 estava no topo, logo pagou o quê? 1-1 HT. Odd muito boa, tá, pessoal? Gira em torno de 8 essa odd aqui. E a gente tem aqui os 3 gols, que foi exatamente o que a gente falou. Uma liga interessantíssima. Olha só, 2 gols em 30%. Diferente da Euro, que olha onde é que está 2 gols, ó. 0, agora 5%. Uma liga extremamente under. Diferente da Premier, uma liga extremamente o quê? Over. Perfeito, pessoal? Então, sempre que a gente for fazer, muito importante, sempre que você for fazer entrada no 2,5, ligue esses gráficos aqui para vocês saberem de fato o que está acontecendo. Ok? Vou deixar aqui na descrição aqui, né, o grupo do WhatsApp, link da mentoria. Qualquer coisa, pode entrar em contato. Valeu, galera. Um forte abraço. É nóis. Valeu.